Eu não estava convencida, mas hoje eu estou convencida, Mauro. A única maneira de interceptar a transmissibilidade desse novo patógeno, desse novo desafio, é realmente deixar as pessoas em casa. Então, o É, pessoal, é o que a China fez, foi assim que ela conseguiu, ainda que não tenha sido do modo mais democrático, mas foi assim que a China conseguiu diminuir a sua curva epidêmica. Né? É a única maneira, é Oi como a Itália pessoal, está boa fazendo. noite. Eu estou aqui na realidade para trazer para vocês um material que eu recebi, um vídeo que eu recebi, e eu estou publicando alguns trechos aqui só, sobre recomendações do Ministério da Saúde. Houve uma reunião do Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial da Saúde. E essas recomendações foram trazidas no vídeo pela doutora Margarete Dálcomo, entrevistada pelo Dr. Mauro Gomes. Os dois são, e foi transmitido, houve uma transmissão ao vivo de uma instituição chamada Pneumoimagem, tá? Que é um serviço praticamente um serviço de utilidade pública para esclarecer as pessoas sobre o que a real sobre o Covid-19 ou o coronavírus. Inclusive a gente tem que agradecer a doutora, ambos são médicos pneumologistas que estão lidando todos os dias com essa pandemia que agora se trata de uma pandemia, né? A partir de ontem, o governo dos Estados Unidos, Trump, declarou estado de emergência. A Itália está numa situação de calamidade total. Os hospitais já não têm mais equipamento para não tem mais equipamento respiratório, porque existem casos que é necessário respiração forçada, e esse equipamento já não existe mais no sistema hospitalar da Itália. Houve inclusive uma ação voluntária de médicos chineses que levaram para a Itália 40 toneladas desse equipamento para tentar ajudar. São médicos chineses especialistas que combateram o corona na China, né? Então, eu acho que nesse momento essa informação é extremamente importante, porque é um momento em que a gente está escutando todo tipo de coisa a respeito desse vírus, gente minimizando, gente maximizando, pânico, gente que não quer saber da coisa. Existem os conspirólogos, que a gente vê texto o tempo inteiro de conspirólogo, que estão dizendo desde que coisas estapafúrdias, desde que a China inventou o vírus para dominar o mundo, porque a bolsa da China é a única que reagiu até agora, lógico, porque eles foram os primeiros a ser infectados, os primeiros a lutar contra, e a bolsa, finalmente deles, que eles passaram mais tempo sob esse flagelo, né? E então tiveram mais tempo para se recuperar. Mas estão inventando que é uma conspiração chinesa para dominar o mundo. Essa é que é uma das teorias dos conspirólogos, assim, fantástica, né? E outra teoria desses conspirólogos, assim, nessa guerra de informação, nessa balbúrdia, nessa torre de Babel, né? Que existe gente que afirma que o coronavírus é uma conspiração do mal feita para cancelar uma manifestação no Brasil a favor de Bolsonaro. E que o resto, todo esse transtorno que está dando no mundo, que a gente está vendo, é só fachada para disfarçar. Tem gente que acha que o coronavírus veio para acabar com a manifestação, com uma manifestação popular, manifestação do povo. Quer dizer, a gente escuta cada coisa, então a informação é extremamente importante. Importante a gente ter a informação correta, que é o que eu tenho alguns trechos desse vídeo que eu achei mais importantes, que estão aqui, vou colocar agora, e o resto eu coloco num link nos comentários aqui do vídeo, ok? E eu não pude estar aqui com a Yara, que está doentinha, eu espero que passe logo, mas no próximo a gente vai estar junto. Ok? Então vejam e divulguem
compartilhem para que as pessoas saibam o que é realmente e como proceder em relação a isso, ok? Um abraço a todos, espero que seja útil. Olá pessoal do Pneuma Imagem que acompanha pelas redes sociais, nós estamos aqui em Breaking News, ao vivo. Eu tenho ao meu lado a doutora Margarete Dalcomo. Doutora Margarete é pneumologista e ela esteve na reunião do Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana de Saúde e com a Organização Mundial de Saúde, trazendo as recomendações para o Brasil sobre a pandemia do coronavírus, a Covid-2019. Mas essa reunião foi muito importante, Mauro, e nós pudemos participar tanto pela Fiocruz, onde eu trabalho, quanto pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Foi uma reunião convocada pelo Ministério da Saúde no sentido de elaborar recomendações para precaução, recomendações formais e, eventualmente, aquilo que pudesse ser recomendado para tratamento desses casos quando agravados. Reconhecemos, o Brasil reconhece com isso formalmente, através da participação do Ministério e das sociedades médicas, havia também participando a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade de Terapia Intensiva, tudo isso é importante porque a Sociedade de Gineco-Obstetrícia e de Pediatria, quer dizer, tentando dar uma cobertura a toda a nossa população e a sociedade civil. A questão da resposta é o Brasil se antecipar, Mauro, para que nós não sejamos o que é uma Itália hoje. Nós estamos tentando, nós somos hoje o que a Itália era um mês atrás e hoje a Itália tem essa catástrofe epidemiológica e humanitária que nós estamos vendo. Nós reconhecemos que a epidemia se instala no Brasil, a epidemia é crescente, esperamos o pico epidêmico calculado pelos epidemiologistas para daqui a 1 mês e meio, esperamos que daqui a 2 semanas tenhamos aproximadamente 1.000 casos no Rio de Janeiro, mais de 1.000 casos em São Paulo, e estabelecemos, existe uma proporção já pelas experiências dos outros países, e é importante registrar aos colegas, Mauro, que essa reunião foi de grande relevância, porque nós pudemos trabalhar online com colegas que já viveram essa experiência, com os colegas da Espanha, havia inclusive um colega espanhol que ficou conosco o tempo todo, colegas dos Estados Unidos, o Dr. Khalil, que tem conduzido o ensaio clínico com tratamento com antiviral nesses pacientes nos Estados Unidos. E o Brasil, com isso, com a chancela do Ministério da Saúde e dessas sociedades médicas, estabeleceu recomendações de afastamento, por exemplo. Então, recomendamos coisas práticas do tipo, quem chega de viagem assintomático hoje ao Brasil deve ficar 7 dias em casa. Quem é contato... Independente de sintomas, chegou do exterior de qualquer país. Não há mais país de carga maior, porque hoje já é reconhecido como pandêmico. Então, alguém que foi viajar para Buenos Aires, passar um fim de semana, 7 dias em casa. Tá. 7 dias em casa, porque a Argentina já tem caso, né? Respondendo à sua pergunta. E quem é contato de caso confirmado, ou seja, um familiar que está confirmado, está bem, considerando que 80% dos casos são casos leves, portanto, tratados com sintomático em casa, sem necessidade, 20% dos casos evoluirão com gravidade, necessitando internação hospitalar, e desses 5% vão necessitar de ventilação mecânica. São casos que vão evoluir para insuficiência respiratória grave, necessitando ventilação mecânica. E a recomendação formal que nós fizemos em relação a esses casos mais graves e que foi chancelado já pela Sociedade de Terapia Intensiva, o documento já está inclusive publicado, é que nesses casos seja feita a intubação precoce dos pacientes, uma vez que a ventilação não invasiva seria capaz de aerosolizar e, portanto, aumentar o risco de transmissão local desse patógeno. Então, recomendações de natureza prática foram feitas também para fechamento de eventos, cancelamento de eventos. Como nós sabemos, a própria sociedade já vai postergar congressos médicos e atividades que nós temos. Então, assim, a experiência partilhada com colegas que já passaram, e até lhe digo, Mauro, muito dramática, porque quando nós ouvimos colegas italianos relatarem o que hoje está se passando, a Lombardia ontem tinha 580 pacientes em ventilação mecânica, 580. Só na Lombardia. Ninguém tem esse número de respiradores. Os chineses estão doando, nesse momento, 800 respiradores para a Itália.
num gesto humanitário para auxiliar, né, uma vez que a China consegue. Então, qual é a determinação e o nosso desejo dos epidemiologistas e de nós clínicos? É que nós achatemos a curva epidêmica no Brasil, Mauro, que nós não sejamos o que é a Espanha hoje. Madrid está em vias de ser fechada como cidade, todos os museus, Madrid está com um número de casos enorme, a Itália com quase 1.000 mortos. Então, assim, a situação nós queremos, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos, né, a desorganização de alguns locais em relação ao SUS, nesse sentido, São Paulo é paradigmático, porque tem uma situação de maior organização, quando compara, por exemplo, com o Rio de Janeiro, onde eu moro, mas nós esperamos que o SUS seja capaz de dar uma resposta robusta à epidemia, uma vez que nós não temos nenhuma dúvida. Caberá a nós, pneumologistas, tratar os casos graves, hospitalizados, sem dúvida, e respondendo a uma ansiedade que muitos colegas têm nos perguntado, Mauro, é se nós recomendamos ou não usar esquemas terapêuticos nesses doentes. E a posição consensual que nós obtivemos foi que nós não vamos recomendar nenhum esquema... Seria cloroquina, antivirais para isso não AIDS, tem, isso tudo. Não todas tem. essas experiências até o momento não tem nenhum grau de evidência que nos permita recomendar. Então, a nossa posição da pneumologia, da infectologia, foi de tratamento de suporte nesses casos e, eventualmente, off-label, se algum colega usar, nós não podemos impedir, mas não é uma recomendação formal. Não é uma para isso. recomendação Falta de formal. evidências. Falta de evidência. A nossa posição foi aguardar, né, os chineses devem estar publicando, eles estão desenvolvendo clinical trials, há vários nesse momento, os americanos estão desenvolvendo com Remdesivir, que nós nem temos registro no Brasil, nem eles, é uma droga ainda, um fármaco experimental, mas é a opção americana, eles estão tratando todos os pacientes graves com insuficiência respiratória com Remdesivir. Os chineses têm usado a associação de lopina com ritonavir, que são 2 antivirais já longamente utilizados no Brasil. A experiência com o uso de um deles, né, do Caletra, particularmente na época da febre amarela, não foi uma bela experiência, né? Os infectologistas reagiram muito a essa possibilidade, com razão, por falta de evidência. Então, a nossa posição foi uma posição prudente, tendo em vista que os resultados dos trials chinês devem estar sendo publicados em mais 1 mês e meio, que é quando a gente atingirá o pico epidêmico no Brasil, conforme os epidemiologistas calcularam. Então, eu acho que foi uma posição sensata, né? Nós temos grande condição de controlar esses pacientes com tratamento de suporte na maior parte dos casos. E recomendações que a gente poderia fazer para as pessoas de maneira geral? Então, eventos... Melhor que sejam cancelados todos, independente do número de pessoas. É porque a transmissão é muito fácil, Mauro. Nós estamos tratando de um patógeno que, ao contrário do H1N1, quando teve, ele é muito mais transmissível. Então, 2 transmite para 4, 4 para 16, é geométrico, é muito mais fácil. E a mortalidade comparada com a influenza? A mortalidade é menor, depende da faixa etária. A mortalidade, essa é uma doença que mata velho. É uma doença que mata gente de idade, pessoas idosas e quem tem comorbidades. Então, os pacientes que faleceram jovens, e já faleceram alguns, né, são pacientes que eram portadores de condições prévias, doenças prévias, autoimunes, paciente transplantado de órgão, com HIV, paciente no Brasil, no nosso caso, por exemplo, paciente com tuberculose, no meio do tratamento, se contamina, a probabilidade de morrer fica muito grande pela associação dessas 2 comorbidades. Então, me fizeram uma pergunta aqui hoje, eu vou passar até para você. Eu tenho um parente em casa acima de 70 anos de idade. Conveniente que ele não vá sair de casa, não vá no mercado, não vá em feira livres, absolutamente, é para ficar em casa. Para ficar em casa, não ir para ficar em casa. Quanto tempo você acha que essas restrições devem permanecer? 2 meses? Pelos próximos 60 dias, eu diria que é bastante razoável. Tá. Né? E a outra questão que nós discutimos muito, Mauro, foram as questões de higiene pessoal, cuidados pessoais, né? O uso de máscara. Então, assim, a máscara cirúrgica, ela é suficiente,
né? E assim, e nós recomendamos vivamente que as pessoas não saiam desesperadamente comprando todas as máscaras do mercado. Quem deve porque usar a máscara? nós vamos precisar, nós profissionais de saúde vamos precisar das máscaras para trabalhar, e nós vós precisar de máscara N95, máscara NIOSH. Então, portanto, não comprem todas do mercado, que já está tendo no Rio de Janeiro, por exemplo, você não encontra mais para comprar, é uma bobagem, não há necessidade. As pessoas devem usar máscaras em certas condições. Se ela é portadora de uma doença autoimune, uma condição de grande fragilidade pessoal, né, evidentemente que ela pode andar de máscara, pode viajar de máscara, pegar um avião de máscara, né? A outra recomendação foi não recomendar vivamente as viagens internacionais. Então, por exemplo, eu trabalho na Fiocruz, já há uma recomendação que nós cancelemos as nossas viagens internacionais pelos próximos 90 dias. 90 dias. Eu não estava convencida, mas hoje eu estou convencida, Mauro. A única maneira de interceptar a transmissibilidade desse novo patógeno, desse novo desafio, é realmente deixar as pessoas em casa. Então, pessoal... É o que a China fez, foi assim que ela conseguiu, ainda que não tenha sido do modo mais democrático, mas foi assim que a China conseguiu diminuir a sua curva epidêmica, né? É a única maneira, é como a Itália está fazendo, é como seguramente a Espanha vai fazer também. Então, assim, se nós continuarmos sendo lenientes com essas recomendações que são duras, sem dúvida nenhuma, elas são difíceis, sobretudo na nossa cultura, mas eu não vejo outra maneira de interceptar essa cadeia de transmissão se nós não tomarmos essas medidas. Então, se forem ao hospital, não procurem as emergências dos hospitais. As emergências em São Paulo, eu sei que estão lotadas, Mauro, todas elas. No Rio de Janeiro, você não consegue entrar nas emergências privadas e públicas. As clínicas da família, as UPAs. Quem deve procurar o hospital é quem está doente, de verdade, sintomas de gripe, lembrando que nós estamos no momento da nossa sazonalidade. No mês de abril é o mês da sazonalidade do vírus sincicial respiratório, é o mês da influenza. O adiantamento da vacinação para o mês de março foi uma medida corretíssima que todos nós apoiamos, tomada pelo Ministério da Saúde, porque isso vai facilitar que nós possamos fazer o diagnóstico diferencial entre o que é uma gripe comum, o que é uma suspeita de coronavírus, né? E a outra questão que você me perguntava há pouco, Mauro, é o que fazer com o contato confirmado. Quem é contato de caso confirmado tem que ficar em quarentena 14 dias. 14 dias. Assim, pela experiência chinesa, que é a maior até agora, Mauro, o que nós observamos é curioso, porque a insuficiência respiratória ela não se instala imediatamente. É após alguns dias e é muito abrupta. Tá. Então, a pessoa fica com sintomas razoavelmente leves a moderados e, de repente, ele começa, a oximetria cai, enfim, o paciente entra em insuficiência respiratória. Então, eu diria que os sinais de alarme são febre alta e dispneia. Perfeito. A recomendação é sair de casa somente o estritamente necessário. Né? Exceto nós, profissionais de saúde, porque nós somos força de trabalho, né, Mauro? Nós não podemos ficar doentes. Cancelar todos quaisquer eventos públicos em que as pessoas possam participar, porque não seria festas, inclusive, festas familiares grandes, não é recomendável. Buffet infantil, não. Festa familiar. E outra coisa, Mauro, piscina de bola, não tem nada pior do que aquela piscina de bolinhas que se tem muito frequente. Aquilo é uma fonte de infecção absolutamente imensa, né? Então aquilo é condenado, né? Então, festas infantis, buffet infantil, locais impossíveis de aglomeração de pessoas, evitar ao máximo. Cinema, teatros. Há uma recomendação de que sejam fechados, como a exemplo dos outros países que já fizeram isso. Cinemas. Eu recomendaria que viajasse com luvas e protegidos, lembrando que esse é um patógeno diferente, ele não é um patógeno de transmissão puramente aerógena, como outros, né? como são outros vírus, como é a tuberculose, ele não é. Ele é um patógeno que, enquanto eu estou aqui falando, essa superfície dessa mesa é uma superfície que, se eu tivesse doente, ela teria que ser limpa adequadamente. Com álcool. Com detergente, qualquer coisa, não precisa ser com álcool, Mauro, às vezes não tem, mas qualquer detergente, um limpa-vidro, qualquer coisa é capaz de limpar. Né? E os cuidados pessoais, né? O uso de luva, eventualmente, se a pessoa está num voo internacional grande, vai ao toalete, enfim, né? Lembrando que maçanetas, hastes,
transporte coletivo são um grande risco, né? Metrô cheio, ônibus, os BRTs que nós temos, tudo isso é de alto risco. Então, assim, as pessoas que trabalham conosco, colegas, funcionários e nós mesmos, né, que eventualmente usemos transporte coletivo, temos que ter esses cuidados com muito rigor. Agora, na média, a mortalidade acima de 75, 80 anos foi de 15% na China até o momento. É muito alto. É muito alto. É muito então, alto. Se tiver gripado, não visite seu parente que seja idoso, especialmente se tiver doenças associadas, porque as chances de contaminação são maiores, né? Então, é preciso ter esses cuidados. Você gostaria de destacar alguma coisa mais de dia a dia, de importância para as pessoas? Eu aprendi uma coisa nessas últimas semanas, sabe, Mauro? Existem duas epidemias nesse momento. Uma que é do próprio vírus e a outra que é do pânico. Então, nós não podemos nos contaminar nem com uma e nem com outra. Não precisa ter pânico. Basta que nós sigamos as recomendações do bom senso, que não visitemos os nossos idosos, por mais queridos que eles sejam, que nos comportemos da maneira adequada, que mantenhamos higiene pessoal absolutamente de modo rigoroso e obsessivo, né, que protejamos os nossos colegas e a nós mesmos, porque nós não podemos ficar doentes. Nós ainda consideramos que o Brasil está numa fase de contingenciamento ou de contenção da epidemia. Nós chegaremos à fase de mitigação, sem dúvida nenhuma, que é quando nós tentaremos impedir essas mortes. Mas, de todo modo, a compra extraordinária de EPIs para distribuição no SUS e o número de testes, que é uma coisa que sempre nos perguntam, se nós vamos ter teste para todo mundo. Isso é um temor. Nós vamos ter teste para todo mundo, sim. Quem deve fazer o teste? Porque é comum as pessoas chegarem e procurarem o médico, eu acho que eu estou com coronavírus, porque eu estou gripado, quero fazer o teste. Como é que se faz isso? O teste na rede privada tem um custo, Mauro, e tem uma limitação também, porque não tem um número de... O próprio Estados Unidos está com problema. Nós estamos vendo aí pela imprensa que os Estados Unidos reconhece que não terá teste para todos os casos que vão ter. Então, não precisa ficar fazendo teste de coronavírus sem ter suspeição. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo com os colegas, eu acho importante que a informação boa, correta, de qualidade, que explica, esclarece a situação e importante para não que se propaguem fake news, notícias falsas e que possam causar mais tumulto e mais pânico na população. Sem dúvida. Muito obrigado, Margarete, pela sua gentileza. Você, obrigado vocês que acompanharam. A gente entrou em edição extraordinária aqui falando sobre Covid 2019. Um abraço. A única maneira de interceptar a transmissibilidade desse novo patógeno, desse novo desafio, é realmente deixar as pessoas em casa. Então, pessoal... é o que a China fez, foi assim que ela conseguiu, ainda que não tenha sido do modo mais democrático, mas foi assim que a China conseguiu diminuir a sua curva epidêmica. É a única maneira.